Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, em algumas versões, poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançando no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Esse, como eu disse, é um dos textos apaixonantes que existe no Evangelho de João. Jesus, mais uma vez aqui, estará falando do nosso relacionamento com Ele e da consequência deste relacionamento com Ele, que é frutificar, e frutificar abundantemente. Se nós não damos fruto, não somos discípulos de Jesus. Sabe, não querendo ser polêmico de forma nenhuma, eu quero dizer algo que talvez uma das falhas que estamos cometendo na igreja quanto ao discipulado seja que nós estamos querendo muito nossos discípulos. E o grande objetivo do Evangelho do Reino é que todos sejamos discípulos de Jesus. De Jesus. Não meu discípulo. Eu entendo que podemos mentorear, eu entendo que podemos exercer uma paternidade ou uma maternidade espiritual. Eu entendo que podemos ensinar, orientar, guiar, e até mesmo no ato de discipular, o que nós estamos fazendo é levar a todos que sejam não meus, não teus, ou discípulos de outros, mas sim discípulos de Cristo. Cristo tem que estar novamente na centralidade da minha e da tua palavra e de tudo que é concernente à igreja, porque lembre-se que a igreja é o corpo de Cristo e deste corpo, Cristo é a cabeça. E então, nós temos que tudo estar conectados, ligados à cabeça, pois um corpo decapitado de sua cabeça nada mais é do que um corpo morto. Um corpo morto nada poderá realizar, nada poderá fazer, porque é um corpo morto. Nós necessitamos de ter Cristo no seu lugar de direito,
Cristo nos nossos louvores, Cristo nas nossas mensagens, Cristo no nosso viver, Cristo na palavra. A centralidade da palavra não é outra, senão a pessoa de Jesus Cristo. Cristo tem que ser o nosso tema, porque tem que ser a paixão do nosso coração. Se o nosso coração está totalmente dedicado a Cristo, apaixonadamente cheio da pessoa de Cristo, não haverá outra coisa a falar senão de Jesus Cristo. Se queremos naturalmente estar testemunhando de Jesus, precisamos que realmente nosso coração esteja cheio de Jesus Cristo, porque a boca fala do que está cheio do seu coração. Se o seu coração não estiver apaixonadamente, vou repetir isto, cheio da pessoa de Jesus Cristo, você não falará de Jesus de uma forma espontânea, de uma forma natural. Não é pelo nosso intelecto que devemos falar do Evangelho, mas pela paixão do nosso coração. Somos apaixonados. E se alguém disser que somos exagerados, paixão é um exagero. Paixão é um exagero. É por isso que nos nossos ministérios, quando alguém é dedicado ao seu ministério, porque se temos ministério, o que a palavra diz, dediquemo-nos ao ministério. Alguém poderia dizer, você é exagerado. Por que oras tanto? Por que estudas tanto a palavra? Por que pregas tanto? Por que louvas tanto? Por que adoras tanto? Por quê? Porque sou apaixonado. Sou apaixonado. E há algo natural quando somos ramos perfeitamente ligados à videira, ramos que frutificam. O frutificar não é um esforço para o ramo perfeitamente ligado à videira. O frutificar é natural. Não nos custará frutificar. Muitas pessoas têm sentido um peso para frutificar. Deixe-me dizer isto é algo perfeitamente natural se estamos conectados ao Senhor. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres. Isso é algo natural. Se permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, frutificareis. Isto é algo natural. É perfeitamente natural. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E porventura existe uma videira falsa? Se é videira, é videira. O que Jesus quis dizer com verdadeira? Dizem estudiosos da língua grega, que eu meramente curioso sou, mas os estudiosos da língua grega dizem que essa palavra verdadeira aqui pode ser traduzida como que não decepciona. Cristo é a videira que não decepciona. Lembre-se daquela figueira decepcionante nas Sagradas Escrituras, que Cristo se aproximou dela, esperando encontrar figos, mesmo na época que não era de figos. Nos parece um pouco injusto querer encontrar figos quando a época não é de figos, mas saiba que nós fomos chamados a dar fruto, não somente na época em que se dá frutos. A Bíblia diz, quer oportuno ou não, quer em tempo e fora de tempo. Ou seja, eu e vocês fomos chamados para dar fruto em época de fruto e para ainda dar fruto
em época que não é de fruto. E por que a videira deveria ter fruto? A figueira deveria ter fruto. Porque quando a figueira tem folhas, ela, antes de ter folhas, ela já manifesta o fruto. O fruto, no caso da figueira, vem antes. E aí as folhas surgem como tudo para proteger o fruto que é gerado. Agora, se ela tinha folhas, mesmo em época que não era de ter frutos, ela deveria ter frutos. São chamados os frutos do final do tempo, o fruto temporão. Se nós realmente estamos vivendo um momento final, nós devemos dar o fruto temporão, o fruto fora do tempo, o fruto do último tempo, o fruto que normalmente é um fruto superior, maior, mais doce. Sabe, fora do tempo, nós fomos chamados não para dar frutos medíocres ou frutos sem valor. Nós fomos chamados para dar frutos superiores. Aquela figueira era uma figueira mentirosa. Ela aparentava ter, mas não tinha. O que é isto nas Escrituras? Chama-se hipocrisia. O que aparenta ser e não é. Nós não fomos chamados para aparentar, nós fomos chamados para de fato ser e ter. Eu não digo que a aparência não importa. A aparência é tão importante que a Bíblia diz: fugi, não tenham aparência do mal. Posso ser bom e ter uma aparência do mal. Isso não é bom. Hipocrisia não é. Mas é uma confusão. Não basta ser bom. Temos que também testemunhar que somos bons. Temos que, e isso se chama testificar. Então, não basta ser bons, precisamos também parecer bons. Amém? Temos que ser conforme a palavra que está em nós e viver esta palavra plenamente. Quando diz Cristo é videira verdadeira, isso significa que Ele não decepciona. O que você vem buscar em Cristo, você encontra em Cristo. Você encontra no Senhor. Cristo não decepciona. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, se você está vivendo um momento de dificuldade, se te custa algo, busque nele. Cuidado, não busque em mim, não busque na igreja, porque ela vai te decepcionar e eu vou te decepcionar. Mas busque em Cristo, porque Ele sim não vai te decepcionar. Eu não estou dizendo que não há responsabilidade em nós, não há responsabilidade na igreja, há responsabilidade em mim, há responsabilidade na igreja. Eu devo lutar em tudo para não te decepcionar, mas eu sei que eu sou falho e eu posso te decepcionar. Eu decepciono minha casa, decepciono meus amigos, decepciono tantas pessoas, decepcionam a mim mesmo, mas há alguém que não nos decepciona e não nos irá decepcionar, que é Jesus. Volto a salientar. Isso não me exime da minha responsabilidade, que eu tenho que dar bom testemunho, que é necessário ser bom, que é necessário lutar para não decepcionar, mas eu tenho que saber que Ele é a videira. E sem Ele, como a própria palavra diz, nada podemos fazer. Mas com Ele, como disse Paulo,
posso todas as coisas naquele que me fortalece. E posso todas as coisas, não apenas no ato de fazer, mas, em primeiro lugar, no ato de suportar. Porque quando Paulo falou essa frase, ele não estava falando de fazer, de realizar. Paulo estava falando sobre suas adversidades, suas provações. E Paulo então disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso suportar todas as coisas. E eu direi, não só posso suportar coisas, como o maior desafio, posso suportar gente. Porque o maior desafio não é suportar coisas, é suportar gente. Que tem gente que ninguém merece. Tem gente difícil. E às vezes a gente difícil é gente amada, é gente querida. Quais os piores problemas? Não são os problemas com os inimigos. Os piores problemas que nós temos, o que mais nos fere, o que mais sentimos, é gente que amamos. Um cônjuge que fere, um filho ou uma filha que fere, um pai ou uma mãe que ferem, amigos que se ferem. Isto é que são as dores mais sentidas. Um inimigo te fazer dano é uma dor, muitas vezes, mais exterior que interior. Não estou dizendo que não haja também uma dor interior, mas quando quem te ama te causa dor, essa dor é amplificada pelo apreço, pelo sentimento que você tem por aquela pessoa, pelo afeto. A dor se intensifica. E Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Jesus também disse: se tiverdes fé, nada vos será impossível. De modo que nós podemos, de fato, juntando esses dois textos, falar sobre suportar e sobre realizar. Mas em todas essas coisas, sem Ele, nada podemos fazer. Se permanecerdes em mim. E o que é permanecer em Cristo e Cristo permanecer em nós? Jesus aqui fala e completa como que abrindo o entendimento sobre o que ele disse de permanecer nele e ele permanecer, como conectado à videira e a videira ao ramo, a seiva fluindo. Diz: se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós. Pedireis o que quiseres, frutificareis. Frutificareis. Notamos que a frutificação e a petição estão ligadas, que a frutificação e a oração estão totalmente ligadas. E Jesus, falando sobre permanecer na palavra, Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e a pratica. A palavra vem a nós porque ouvimos a palavra, e a fé vem a nós porque ouvimos a palavra, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a fé que recebemos permanece em nós, ou se fixa em nós, pelo praticar da palavra. Pois a fé sem obras é morta, a fé sem obras é nula. Nós precisamos praticar, e quando praticamos a palavra que ouvimos, somos sábios construtores edificando. A prática é edificação, é uma construção. Construída em cima da mesma palavra, em cima da mesma pessoa que é Jesus.
Jesus e a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é Deus, e Jesus é Deus conosco. E nós devemos ser com Ele, nele, Ele em nós e nós nele. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós necessitamos, meus irmãos, a igreja tem que voltar a dizer verdades básicas. A igreja tem que alicerçar tudo em cima de verdades básicas. Nós estamos com um propósito de, novamente, retomar os estudos para adultos na igreja, a escola bíblica dominical para adultos. Por quê? Porque nós necessitamos da base do Evangelho. Os rudimentos da fé têm que ser plenamente compreendidos. Jesus disse ao doutor Nicodemos: se eu falo as coisas elementares, quanto mais as profundas, você não pode ter a profundidade sem ter inicialmente o elementar, que te possibilitará a compreender o profundo. E nós precisamos ser crentes maduros na palavra para que a sabedoria possa ser exposta entre nós. A Bíblia diz que Paulo expôs essa sabedoria entre os entendidos, ou seja, os experimentados, os que conheciam as Escrituras. Temos que ser gente comprometida com a palavra e profunda na palavra, procurando nos apresentar diante de Deus como aquele que maneja bem a palavra da verdade. Então, tenha intimidade com a palavra. Tenha profundidade na mesma palavra. Jesus fala sobre, e isto agora é que vem o cerne do que desejamos falar hoje aqui, que Jesus usa duas expressões. A palavra limpar, que é uma excelente tradução, que pode ser traduzida como podar, cortar e podar. Para gente não experiente no tratar das videiras, o cortar e o podar nos parece a mesma coisa. Mas elas diferem, e diferem em muitas coisas. Elas diferem de uma maneira extraordinária. Cortar é uma coisa, podar é outra coisa. Mas deixe-me dizer, nós vamos sentir em nós a ação. É o mesmo que age cortando e podando, é o agricultor. É o pai. O pai tanto corta como poda. E o que é cortar é um ato de recompensa. Perdão, o que é podar é um ato de recompensa. E o que é cortar, você poderia chamar até um ato de castigo. Como duas coisas tão semelhantes podem ser tão diferentes como recompensar e castigar? Como podem ser assim? E o problema é que, às vezes, o Pai nos está podando e nós nos sentimos como se estivéssemos sendo cortados. E saiba do seguinte, uma das coisas que a Bíblia diz é que você não dará mais fruto enquanto você não for podado. E quando eu sou podado, eu perco o que eu frutifiquei.
para não dizer que eu perco da minha própria pessoa, quem eu sou. Porque, veja, eu sou um ramo, mas quando me corta, eu sou apenas o resto de um ramo. No entanto, de fato, o que eu fui é podado, sobrou algo em mim que crescerá, que se desenvolverá e que produzirá ainda mais fruto. Se eu não perder o que eu produzi, eu não posso ter uma nova produção. Eu não frutifico para ter, eu frutifico para que seja tomado de mim o que eu frutifiquei. Frutifico para perder, para que outros tenham. Eu não irei usufruir do fruto que frutifiquei. Outros é que irão usufruir do fruto que eu frutifiquei. O que para mim é usufruir, não é comer do fruto, é produzir fruto. Quando nós chegarmos a isto, então seremos discípulos de Jesus. Se vocês não frutificarem, não são meus discípulos. Há tantas pessoas dizendo, sou discípulo, mostre-me os teus frutos, e eu poderei dizer, sem dúvida, que você é um discípulo de Jesus. Por quê? Porque pelos frutos os conhecereis. Nós temos que ser conhecidos e reconhecidos pelo ato de frutificar. O fruto, se é bom ou ruim, mostra o que eu sou. Eu sou segundo o fruto que eu produzo. Se o fruto é bom, é porque eu sou bom. Se o fruto é ruim, é porque eu sou ruim. Mas o ato de frutificar identifica que eu sou discípulo de Jesus. E volto a dizer, o ramo não frutifica para si. O frutificar é algo natural, que indica que o ramo está vivo. E se o ramo está morto, ele não frutifica. Se você está vivo, você frutifica. Se você não está vivo, você não frutifica. Se a seiva corre em você, você frutifica. Se a seiva não corre em você, você não frutifica. Porventura, podem os mortos louvar a Deus? Neste mundo, morto não louva a Deus. Sou eu e você que louvamos a Deus porque estamos vivos. Mas isso não é um sentido apenas da vida ou da morte naturais. Isso é um sentido de estar vivo ou morto. Agora eu vou para o ramo. Se o ramo está vivo, você louva a Deus, porque só com vida é possível louvar a Deus. E isso eu não estou falando de vida natural, eu estou falando de vida espiritual. Cristo veio para quê? Para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. E vida em abundância produz fruto superabundantemente. É o que nós precisamos viver. É o que nós precisamos ter. E nisto o Senhor se alegra, que venhamos a dar muito frutos. E nisto é o Senhor glorificado. Há de louvar-te porventura o túmulo? Não. Mas a vida louvar-te-á. Nós precisamos estar vivos. E aquele que está em Cristo está vivo. Não só está vivo, mas tem nova vida, pois as coisas velhas já passaram, sejam boas, sejam más. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É necessário que percamos o que produzimos para produzir algo novo, totalmente novo.
Qual é a grande diferença entre o cortar e o podar? Que o podar significa também limpar. Antes de irmos à palavra corte, ou à palavra poda, eu gostaria de trazer algo de especial para as nossas vidas. Veja, eles são diferentes quanto à forma, pois a forma com que se corta é cortar tudo, é não sobrar nada. A forma como que se poda é cortar quase tudo. Quase tudo. É saber a diferença. Estou eu sendo provado ou estou eu sendo castigado? Estou eu sendo podado ou estou eu sendo cortado? O que está acontecendo em minha vida e na tua vida? As adversidades, os problemas, as dificuldades podem ser caminhos para o propósito de Deus na nossa vida, e o propósito de Deus na nossa vida é que frutifiquemos e que venhamos a dar muito fruto, mas pode ser também algo que esteja vindo por uma disciplina de Deus na nossa vida. Tudo isso dependerá do que temos feito. Estamos em Cristo ou não estamos em Cristo? Estamos na videira ou não estamos na videira? Por isso, o cortar e o podar também diferenciam pelo motivo. O motivo pelo que se corta é que não deu fruto. O motivo pelo que se poda é que frutificou. Parece, eu volto a dizer a mesma coisa, mas os motivos são diferentes, a forma é diferente e o motivo é diferente. Num sou, digamos, cortado porque não produzi fruto algum. E não produzi fruto algum porque não estava ligado de fato a Cristo. E no outro, sou podado porque produzi fruto. Muitas vezes é difícil para nós diferenciar o que está nos acontecendo. Se Deus está nos disciplinando ou se está nos capacitando a frutificar ainda mais. É difícil para nós. Nós precisamos confiar plenamente no Senhor. E eu digo isso para que você não trate sua poda como se fosse um corte. Você pode dizer amém a isso? Não encare a poda que está acontecendo na sua vida pensando que Deus está te cortando, que Deus está te lançando fora. Ele não está te lançando fora, Ele está te abençoando, embora no momento da poda você não se sinta abençoado. Você se sinta cortado. E eu não vou dizer que você está errado, porque de certa maneira você foi cortado. Você não está errado. Mas se temos diferença quanto à forma, se temos diferença quanto ao motivo, temos diferença quanto ao propósito. O propósito de cortar é que se arranque o que está morto, para que a morte não contamine. Que se arranque o que está morto, porque o que está morto já não tem propósito nenhum, e o que está morto não pode louvar ao Senhor, o que está morto não pode glorificar ao Senhor, o que está morto está
na videira, mas não é mais a videira. E nós precisamos estar e ser videira. E o que testifica que somos videira é que damos o fruto da vide, sendo ramos. O fruto está no ramo, mas o fruto é da vide. O fruto está em nós, mas o fruto é dele. O fruto é dele. É como os dons do Espírito. É como os frutos, ou melhor dizendo, o fruto do Espírito. São do Espírito. Estão em nós, são produzidos em nossa vida o fruto. Está em nossa vida o dom. Trabalhamos com os dons, mas não são nossos. São do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não frutificamos. Sem o Espírito Santo, não manifestamos os dons, porque isso não é um talento natural, isto é um dom sobrenatural. E nós temos que compreender que pertencem ao Senhor, que distribui segundo lhe apraz, segundo a sua vontade. O propósito da poda é que frutifiquemos ainda mais. O propósito do corte é tirar o que está morto. E o final também diferencia, porque o final da poda é multiplicação. O final da poda é maior abundância de frutificação. E o final do corte é fogo. Quem é cortado para ser lançado fora no fogo. Quem é podado para permanecer. Aleluia. Um é cortado para ser lançado fora. Outro é cortado para permanecer. E para permanecendo, frutificar ainda mais. Meus amados irmãos, o maior juízo não é o fogo. O maior juízo é ser lançado fora. É não estar mais na videira. Eu quero estar na videira. Eu não quero sair da videira. Eu quero estar em Cristo. Eu não quero sair de Cristo. E quando você está em Cristo, várias coisas, vários questionamentos mudam na minha vida, na tua vida. Por quê? Porque estamos em Cristo. E quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Cito mais uma vez isso. Eis que tudo se fez novo. Porque estamos em Cristo. E quando eu digo as coisas velhas, volto a dizer, sejam elas ruins, sejam elas boas. O que é ruim desaparece e o que é bom some para dar lugar a outras coisas boas. E eu me atrevo a dizer, melhores. Melhores. Essa palavra que tratamos e traduzimos na versão revista e atualizada que eu li, que chama-se limpa. É lindo, vós já estáis limpos pela palavra, que é espada afiada de 2 gumes, penetrante e cortante. Vós já estáis limpos pela palavra, pela mesma palavra que nos lava. Vós já estáis limpos, já estáis podados pela palavra. O instrumento da poda, se a mão é do agricultor, o instrumento
pertence ao agricultor, é a palavra que me poda. A palavra me poda. A palavra me limpa. E a palavra grega aqui para esta palavra em português que é limpar, que é podar, é a palavra catarsis. Catarsis. Catarsis é tirar para fora. Fazer com que é um movimento que o que estava dentro vem para fora. Muita gente necessita de atividades catárticas, tanto se fala nisto, que aquilo que está dentro de você, e até mesmo perturbando você, ela tem que sair. Isso é um alívio. A catarse te dá um alívio. Você precisa disso. Isso é uma terminologia mais, digamos, psicológica da questão. Mas a ideia é trazer para fora o que potencialmente você tem. Isso é frutificar. A catarse, essa ação de limpeza, essa poda em minha vida. Deus está agindo na tua vida, na minha vida. Ele está, pela palavra, produzindo uma catarse. Ele está agindo dentro de mim e trazendo para fora coisas que existem apenas potencialmente em mim, potencialmente em você. Mas Ele está agindo, Ele está operando. Deus sabe o que está fazendo. Deus está ali nos podando. E a poda dói. E a poda nos faz sangrar. Há um ditado na Itália que diz que a uva vem pelo sangrar da videira. E esta videira sangrou. Sangrou por mim, sangrou por você, e pelo sangue de Jesus Cristo nós temos a vitória. Esses são aqueles que venceram o diabo, que venceram o maligno, pelo testemunho que obtiveram e pelo sangue do Cordeiro de Deus. O lindo sobre ser a videira é que você frutifica não em unidade, você frutifica em cachos. Você frutifica em cachos. E eu quero que eu e você frutifiquemos de tal maneira que os nossos cachos sejam cachos semelhantes aos cachos de uva que foram levados a Israel quando ali os espias foram e eram necessários 2 homens para carregar o cacho. Deus tem um destino abundante de frutificação em tua e na minha vida, e de modo que eu posso imaginar que esses ramos não eram frágeis, não. Esses ramos eram fortes o suficiente para suportar aquele peso monumental de cachos que eram necessários 2 homens para carregar. Este é o nível de frutificação que a videira verdadeira trará em minha e na tua vida. Esta é a catarse de Deus. Vem, Senhor, em nossas vidas e faz a catarse pela tua palavra. Limpa-nos para que venha a se manifestar em nossas vidas a produção abundante dos frutos do Senhor. Amado e querido Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, para que de fato
haja esse produzir, que não nos confundamos de forma nenhuma com a ação, Senhor, tão similar, tão semelhante, de cortar e podar. Aos olhos de outros, e mesmo aos nossos olhos, são praticamente a mesma coisa, mas diferem tanto na forma, no motivo, no propósito e no final. Abençoa-nos, ó Pai. Nosso destino não é o fogo. O nosso destino é o frutificar. Desde já nós te agradecemos, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém e amém.